comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 37 e o versículo de número 23 e 24. O meu assunto nesta noite é Bendito Poço. Trinta e sete de Gênesis, versículo 23. E aconteceu que, chegando José, os seus irmãos tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram no poço, porém o poço estava vazio e não havia água nele. Podeis sentar. Graças a Deus, meus irmãos, que nos dá a sua bondade e a sua misericórdia. Esta é uma história bastante conhecida de todos nós, porque trata de um jovem que sonhava os sonhos que Deus lhe havia dado. O sonho é bonito, porém o processo é doloroso. Assim sempre foi com Deus. José é o filho primogênito de Jacó com sua esposa Raquel. Jacó, fugiu da casa de seu pai porque havia um problema com o seu irmão, por causa de uma bênção que Jacó, de uma forma não tão convencional, havia tomado posse. E ele vai para a terra de Padã Arã, e ele se hospeda na casa de Labão, que é o seu tio, e o seu tio então o contrata ele para o trabalho em troca de um casamento com Raquel. O preço foi estipulado pelo próprio Jacó: 7 anos te servirei pela tua filha Raquel. E dado este contrato, quando chegou o final dos 7 anos, a Bíblia até disse que pareceu aos olhos de Jacó pouco tempo, pelo tanto que ele amava aquela moça. O encontro dele com aquela moça é interessante, porque Jacó, chegou a chorar quando encontrou com ela. O amor verdadeiro, assim, muitas vezes faz até chorar. É melhor chorar por amor do que chorar pela acabada de vassoura, né? Graças a Deus. E a Bíblia disse que ele trabalha esses 7 anos, e no dia do casamento ele tomou muito, e aí já viu, né? Tomou algumas biritas a mais, e na hora do enlace matrimonial, da efetivação do casamento, colocaram uma outra mulher, a irmã de Raquel, que chamava Leia. E não era tão bonita não, ela tinha os olhos assim meio atravessados, ela estava com o rosto virando para você, mas os olhos olhando lá para o lado de Birigui, ou então para Guararapes. Assim era essa moça chamada Leia. E como Jacó já havia então consumado um matrimônio com ela, ele vai reclamar para o sogro, e o sogro disse: não, aqui na nossa terra é o contrário. Aqui é o seguinte: a maior tem que casar primeiro, a menor não pode casar primeiro do que a maior. Você continua trabalhando mais 7 anos e vença a semana dessa daí, da sua lua de mel com Leia, e depois eu vou te dar a outra. E assim foi que Jacó casou com 2 irmãs. Deste casamento, cada uma delas trouxeram a sua serva. Uma era Zilpa e a outra era Bila. E dessas 4 mulheres, Jacó teve 12 filhos e uma filha, pelo menos o que a Bíblia apresenta. E dos filhos de Jacó, o que se destacou entre eles fora o que ele teve com Raquel, o seu primogênito. Ele teve 2 filhos com Raquel, José e Benjamim. Esses 2 filhos procedeu da mulher que ele tanto amava. Porém, o filho José começou a ter sonhos. Deus começou a dar sonhos a ele,
E ele então reunia a família no momento, quem sabe, do almoço ou da janta, e ele contava à família os sonhos que havia tido. E aquilo os irmãos de José começou a entender que aquele menino estava ultrapassando os limites. E o ódio, a raiva e também a inveja começou a apoderar do coração dos demais irmãos. A Bíblia também diz que Jacó mandou fazer uma túnica de várias cores e deu de presente para José. Esse tipo de vestimenta era somente os príncipes que vestiam. E então, para os irmãos, a mensagem era clara: se ele já está vestindo uma veste colorida, significa que ele tem a predileção do nosso pai, e o nosso pai está acreditando nos sonhos que ele está tendo. Resultado, o ódio aumentou. A tensão no lar tornou-se quase que insuportável, a ponto de que os seus irmãos, os irmãos de José, não falavam com ele pacificamente, só falavam com ele a bruta, de uma forma odiosa, porque via que o seu irmão era mais favorecido. O tempo passou e então um dia os filhos de Jacó estavam apacentando as ovelhas e então Jacó manda José para ver como está os seus filhos ali no campo. E a Bíblia disse que de longe, quando os irmãos de José viram eles chegando, porque de longe você via vestimenta diferente, Lá vem o tal sonhador, vamos pegar ele, vamos lançar numa cova dessa, num poço desse aqui, e vamos ver o que acontece com os seus sonhos. Tramaram antes de José chegar. Eles queriam matar José. E quando José chega, ele chega vestido para, quem sabe até saúda os seus irmãos, e os irmãos lançam a mão dele e lança ele num poço. A Bíblia disse que era um poço que não tinha água. Os poços, na verdade, e a água naquela região do mundo, Médio Oriente, é um lugar escasso de água. Então, era muito comum os peregrinos, os andarilhos, irem mudando as suas tendas para lugares aonde encontrava água. E muitas vezes eles cavavam um poço, aquele poço produzia água por um tempo e depois então parava de produzir, eles tinham que mudar, porque vivia em função de conseguir poços para poder sustentar tanto a família como os animais. Porém, José é lançado num poço em que não tinha água. Muitas vezes, meus irmãos, a gente pensa que desgraça, adversidade, problemas, é tudo algo que acontece porque a gente é marcado por uma mancha aí do destino. E tem alguns até que dizem, você tem que passar por isso, já está escrito. E não é bem assim, meus irmãos. Aqui nós entendemos que Deus tem um projeto com José. E o projeto que Deus tem com José fazia-se necessário os acontecimentos que vieram sobre a sua vida. Ele, José, não estava entendendo, porque como entender um momento tão crítico na vida dele? Ele que era o queridinho do papai, ele que vestia diferente, ele que era o privilegiado dentro da família, como que ele agora estava passando por um momento tão crítico na vida dele? Um momento tão terrível na vida dele, e ele não entendia aquilo, porque não é fácil você dizer para alguém que Deus tem um projeto na vida dele, quando ele está no fundo do poço. Não é fácil dizer para alguém que a pessoa vai ser abençoada, se ela está no fundo do poço. Não, você sempre vai dizer para uma pessoa que ela está abençoada, que ela será abençoada, que a mão de Deus está sobre a vida dela, quando tudo está marchando bem na vida dela, quando ela está voando em céus de brigadeiro, ou então navegando em alto mar, em águas tranquilas. Mas dizer para alguém que está no fundo de um poço, que Deus tem um projeto com ele, que as coisas vão mudar, muitas vezes parece ser contraditório
a experiência que a pessoa está tendo. Porém, eu tenho nesta noite autoridade pela palavra para dizer para você e também para mim que não importa a experiência pela qual estamos passando, porque as experiências que passamos não determina se o projeto de Deus vai fracassar ou vai continuar. É necessário muitas vezes passar uma noite no fundo do poço para que o projeto de Deus seja concluído. É necessário muitas vezes você passar por problemas, adversidades, lutas, críticas, portas que se fecham, momentos difíceis, noites de lágrimas, noites de dor, mas não é o fim, é o processo. Deus está trabalhando e jamais deixará de trabalhar, jamais. No momento era difícil para José entender. Como entender? Quantas pessoas no momento da dor, você passa a mão no ombro dela e diz: tranquilo, Deus está no controle. E a pessoa, olha, se ele estivesse no controle, não estaria acontecendo isso comigo. O carro tombou, houve uma perca total. Como é que Deus está no controle se eu comprei, nem terminei de pagar e nem tem seguro? Uma doença, você passou pelo médico e o médico olhou para você e disse: olha, você está com um pequeno tumor aí, precisa fazer uma biópsia, vamos ver o que está acontecendo. E você diz: Deus está no controle. E ele diz: como se está no controle, está esse problema aí? Fui despachado do emprego, era a minha fonte para sustentar a minha família. Como que Deus está no controle se eu perdi o emprego? Como que Deus está no controle se eu não tenho dinheiro sequer para pagar o aluguel, para pagar os serviços de água e luz? Como que Deus está no controle se lá em casa a doença está prostrando o chefe da casa, ou a matriarca da casa, ou um menino querido da casa? Como que Deus está no controle? Por que que isso está acontecendo se Deus está no controle? Olha, eu quero te dizer uma coisa: não importa o que está acontecendo, Deus jamais deixou de estar no controle da tua vida. Ainda que esteja no fundo do poço, Deus está no controle. Que tal você falar isso a esta pessoa que está ao seu lado? Olhar para ela com boca de profeta e dizer: ainda que a tua vida esteja no fundo do poço, Deus está no controle. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Se você crê, levanta a tua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Aleluia. Deus jamais saiu do controle. Agora, nunca para José, claro que ele era queridinho na casa do pai, amadinho do pai. Sabe aquele menino que você dá tudo para ele? Não, o pudim é do Zezinho. Não toca nessa Coca-Cola porque é do Zezinho. O Zezinho é um reizinho lá dentro, né? Quem sabe Deus já está pegando alguns aqui. Alguns Zezinhos. Lá na casa do Marco é o Fernandinho. E lá na casa do irmão Eliezer é o Huguinho. É leitinho quente na cama, é aquela coisa toda. E, muitas vezes, esse tipo de tratamento impede que o menino venha a desenvolver e viver no projeto que Deus tem para ele. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida. Não é de maneira nenhuma preparar os nossos filhos para ser aí um... Não tem uns meninos? Como é que você está? Acorda às 10 da manhã, é só videogame, é só internet, é só McDonald's, é só essas coisas. Que tipo de preparo estamos dando a essa criança? O José é a nossa figura.
E Deus precisou jogar ele no poço, longe do papai, longe da mamãe, porque a mamãe já havia morrido, longe daquilo que ele tinha tanto prazer de estar, vestindo aquela túnica, né, esvoaçante, que vinha marcando por onde ele passava. Lá vai o José. Tudo isso Deus precisava trabalhar nele. A melhor coisa que aconteceu com José foi ser jogado naquele poço. A melhor coisa da vida dele. Claro que no momento ele olhar e disse: a pior coisa, pastor, onde já se viu? O que Deus tem em especialidade é arrancar de nós as moletas que nos amparam. Ele arranca elas. E aqui, meus irmãos, alguns acontecimentos em nossas vidas são terríveis. São crises. São momentos desesperadores. Mas tem um objetivo. As lágrimas que você tem chorado tem um objetivo. O clamor que você tem direcionado aos céus tem um objetivo. Há um objetivo em tudo isso. Você não precisa entender, você precisa viver. Você não precisa perguntar para Deus: por que eu estou passando por isso? Porque primeiro Deus não vai te dizer o porquê. José esteve no fundo do poço e Deus não estava nem aí. Claro que estava. O que foi que Deus fez? Agiu para que os irmãos dele não o matassem. Porque não importa estar no poço, mas tem que estar vivo. Tem que estar vivo. Porque Deus não tem projeto morto e com morte. Deus tem projeto com vida. E se você ainda está respirando, o projeto continua. Se você ainda está falando, o projeto continua. Se você ainda está clamando, o projeto continua. Não está falido. E qual era o objetivo? Por que o poço, o bendito poço? Porque aquele poço foi a melhor experiência na vida de José. Foi o divisor de água. Foi o divisor de água. Porque até o poço, José vivia de um jeito, se vestia de um jeito, era tratado de um jeito, era amado, era paparicado, era o Zezinho da casa. No poço, o papai não estava lá. Os amigos não estavam lá. E ele teve sorte. Sorte não, porque crente não tem sorte. A providência divina, o poço estava seco. Não podia ser um poço cheio d'água. Nós não tinha história do Zezinho mais. Mas estava seco. Ainda que você for jogado num poço, o poço vai estar seco. Isso fala do quê? Fala que Deus está trabalhando para que você não morra. Que Deus tem um projeto e precisa tratar você de uma forma especial, mas aonde Ele te levar, ainda haverá vida. O poço estava seco. José estava no fundo do poço, longe do pai, longe de tudo, longe da casa. E nunca mais José voltou para casa. Vou repetir, nunca mais José voltou para casa. Era uma nova etapa, era um novo momento, era uma nova fase, era um escalar, a dar um passo mais adiante. E aí você pergunta: como é que eu vou escalar, pastor? Como é que eu vou escalar alguma coisa? Como é que alguém pode subir se está no fundo do poço? Deus trabalha de ponta cabeça, meu irmão.
Se você pensa que Deus trabalha conforme a sua cartilha, você está equivocado. Deus trabalha conforme a sua vontade. O poço não é o fim. Agora Deus, e quanto maior for o projeto de Deus na sua vida, mais fundo vai ser o poço. Não podia ser um poço rasinho, metade na canela? Não. Poço fundo. Quanto maior é o projeto na sua vida, mais fundo é o poço. Quanto maior Deus tem para você, mais sofrimento você terá. E você disse, então eu não quero. Não queira, eu quero. Fazer o quê? Quantos de nós vimos uma pessoa cantando e você disse, oh, como eu gostaria de cantar como fulano. Vê alguém pregando, oh, como eu gostaria de pregar como fulano. As pessoas só querem ver a manchete e esquece do poço. Fundo, solitário, frio, escuro, úmido. Esquece disto. Só chega no topo quem desceu no poço. Então prepare, se você está descendo, é sinal que Deus está trabalhando. Aleluia. Ele trabalha diferente. E lá, meus irmãos, Deus utiliza de uns meios não convencionais para tratar com a gente. Ele utiliza poço, né? Deus tem um senso de humor tão grande. José chorava no fundo do poço. E Deus chorava? Não, Deus sorria. Por quê? Ele está aonde quero que ele esteja. É aí que eu te quero, José. No fundo desse poço. Mas, Senhor, como assim que o Senhor me quer no fundo do poço? O Senhor disse que eu vou ser governador, que eu vou ter um cargo de liderança. Pois bem, José, comece pelo fundo do poço. Quantas pessoas não acreditam que você vai chegar? Pelo momento em que você está vivendo. Quantas pessoas disseram, você não sai daí. Não há possibilidade. E Deus está dizendo, ela está aonde eu quero. É aí que eu quero você. Aguenta a prova, aguenta o processo, o tratamento, porque brevemente você vai sair de dentro desse poço para algo diferente. Diga ao seu irmão, aguenta firme. Diga a ele, não tenha medo, olha nos olhos dele. Diga, aguenta firme, meu irmão. Você vai sair desta. Aleluia. O sonho de José era bonito, né? Ele sonhou com o cosmos, sol, lua e estrela. O sonho sempre é bonito. Notou que quando você sonha, sempre você está vencendo? Você já sonhou voando alguma vez? É muito gostoso, né? Você sonha que está voando. Ou sonha que está passando por um momento especial. Os sonhos são lindos. Feio é o poço. O poço é feio. Mas o que dá sustentação para a tua vida não é o sonho, é o poço. O sonho é bonito, o poço é doloroso. Mas se você quer ter profundidade na sua vida, você precisa estar dentro do poço. Lá. Por que dentro do poço, pastor? Porque lá é você e Deus. É você e Ele. É você e Deus. E Deus ali vai aguçar a sua vida espiritual, para que você saiba
que o momento que você está passando será benéfico amanhã. Aí como que feridas pode ser benéfica? Hoje dói, amanhã são cicatrizes, e você vai dizer: eu passei por lá, eu passei pelo poço, é por isso que eu cheguei aqui. Não acredite num sucesso sem sofrimento. Sucesso sem sofrimento não é sucesso, porque quando chegar o sofrimento, acaba o sucesso. Por isso que Deus está tratando José naquele poço. O sonho é bonito, o processo pode ser doloroso. Dentro do poço, parece que tudo está perdido. Acabou. Parece que tudo está perdido lá dentro do poço. Enquanto José pensava: está tudo acabado, Deus está dizendo: só estou começando. Só estou começando. Só estou começando. Você vai passar por aí. Eu só estou começando com a tua vida. Deus só está começando com você. Você está chorando hoje, Deus está começando com você. Você está sofrendo hoje, Deus está começando com você. Você está perdendo hoje, mas é Deus que está começando com você. Ele está começando. Esse Deus é interessante. Terminou o problema com José no poço? Não. Passava uma caravana de ismaelita que ia em direção ao Egito. Os irmãos disseram: por que nós vamos matar o nosso irmão? Nós vamos perder a oportunidade de ganhar um dinheirinho com ele? Tem irmão que vende irmão. Tem irmão que mata irmão. Caim matou Abel. E tem irmão que vende o próprio Cristo. Vão vender ele. Agora, para quem tinha uns sonhos maravilhosos, ser vendido, para José, o trono estava aqui. Mas aí na vida dele apareceu um poço, ele distanciou do propósito, do pensamento dele. E depois vendido, ele distanciou um pouco mais. Parece que o trono estava ficando cada dia mais distante. E lá, no Egito, ele foi vendido de novo. Nunca vou chegar. Está ficando mais distante. Está ficando muito distante. E depois, então, na casa de Potifar, a mulher coloca os olhos nele e ele é acusado de tentar uma violência sexual contra a mulher do patrão. O sonho ficou mais longe ainda. Lá na cadeia está José. Esta era a visão que ele tinha. O trono ficou longe. Porém, qual era a visão de Deus? A visão de Deus começava aqui no poço. José vendido para os ismaelitas, ficava mais próximo do trono. Depois José vendido para Potifar, ficava mais próximo ainda. Aí José na cadeia, ficava a um passo do trono. Entendeu? A tua visão não é a visão de Deus. Você pensa que Deus está trabalhando ao revés, mas Deus sabe como fazer você chegar ao propósito dele. Aleluia. Diga para o seu irmão: você está mais perto. Diga para ele: você está mais perto. Aleluia. Ali era Deus atuando.
Era uma guerra ali entre Deus, a visão de Deus e a visão de José. Porque todos pensam que pelo fato dele ter os sonhos, ele ia chegar chegando no trono. Ele pensava que o negócio seria em Canaã. Não, só vai ser aqui em Canaã. Eu vou ser eleito governador de Canaã, vou mandar na família, todos aqui vão me obedecer. Ele pensava isso. Como estava equivocado o Zezinho. O propósito de Deus era outro, não é Canaã. Em Canaã a minha glória não resplandecerá. Eu vou mandar você para um lugar aonde não conhecem o meu nome, não sabem quem eu sou, e você vai levar a minha glória lá. É lá que eu quero você. Eu não quero luz entre luz, eu quero luz nas trevas, na escuridão. Eu quero que você seja a luz lá. A visão de Deus é diferente. Os propósitos de Deus é diferente. A forma de Deus atuar para realizar o seu projeto é estranha. Você fala, ah não, assim não, poço, prisão, escravidão, não quero isso não. José foi no Egito, e ele chegou no Egito como Deus queria que ele chegasse. Ele não podia chegar no Egito com aquele vestimento, né? Vestido de várias cores. Porque se ele chegasse no Egito de vestimenta de várias cores, montado num camelo, os egípcios já estendiam tapete vermelho para ele. Está chegando um príncipe aí. Você é príncipe de onde? De Canaã. Você veio fazer o que aqui? Vim aqui para vocês dobrarem diante de mim. Aqui para isso. Não. José chegou como ninguém. Um Zé ninguém no Egito. Um Zé escravo. Um Zé sem esperança. Um Zé sem perspectiva, mas um Zé que tinha sonhos. Não importa como você chegou, o importante é que você manteve a chama do sonho acesa na alma. José chegou assim, numa situação bastante difícil. Para quem tinha sonhos de governante, onde está o tapete vermelho? Onde está o pessoal correndo na minha frente gritando, passa José, o governante da Galileia. Onde estão eles? Não, ele chega atado, amarrado, acorrentado. E os ismaelitas levam ele lá para o mercado de escravos. E ele era um menino afeiçoado. Tinha 17 anos, mas já tinha um porte que aguentava. Foi colocado como mercadoria especial para ser vendido ali. Porque quem tem sonho, ainda que esteja no fundo do poço ou num mercado de escravo, tem o seu valor. Tem o seu valor. José não foi dado de graça para os ismaelitas. Ele foi vendido pelas moedas de prata. José não foi dado de graça no mercado de escravo. Ele foi vendido por uma quantia de dinheiro para Potifar. Porque quem tem sonho tem valor. Quem tem sonho tem valor. As pessoas têm que reconhecer que há um valor na sua vida, porque você tem sonhos e os sonhos são sonhos de Deus. Há um valor aí. E aí José vai para a prisão. Eu creio que muitas vezes ele questionou e disse, Senhor, e os sonhos? Era de padaria? E os sonhos? Acabou. Cova, vendido, preso. E José não foi acusado por uma pessoa qualquer. Ele foi acusado pela mulher do chefe da guarda de Faraó.
Você já ouviu aquela expressão? Eu vou vir contra você com todo o peso da lei? Mas há uma diferença. Ele era inocente. Até que se prove o contrário, ele era inocente. Mas lá não tinha advogado. Quem vai ser advogado de um escravo? Não tem direito algum. Vai para a cadeia e acabou. José poderia pensar, Senhor, e os sonhos? E Deus está dizendo, está perto. Está perto. Fica tranquilo que está perto. Se está piorando, é porque está perto, viu? Se a porta está fechando e trancando, é porque está perto. A tua bênção está mais perto daquilo que você imagina. Bem mais próximo. E sabe, meus irmãos, José ali na prisão, interpreta os sonhos de dois presidiários que ali estavam, o padeiro e o copeiro. No aniversário do faraó, Faraó manda passar a faca no pescoço do padeiro e restaura o copeiro ao seu posto antigo. E José, quando interpreta os sonhos, ele ainda disse para o copeiro, lembra de mim. Lembra de mim. Irmãos, se Deus não lembrar de você, esquece o homem. Quantas pessoas vivem rastejando atrás de homem? Me ajuda, fala de mim. Deixa Deus lembrar de você. O processo de Deus não contava com a presença do copeiro. Aí um dia, de noite, o faraó, o homem mais poderoso da terra, teve um sonho. Teve um sonho. Era Deus, como disse alguém, Deus mexendo os pauzinhos na eternidade, porque tinha chegado a hora. Deus mexeu na natureza, mexeu com aquele homem mais poderoso do mundo, e mexeu com a natureza somente para cumprir o propósito dele com José. E para Deus é muito fácil parar o sol, parar a lua, abrir as nuvens, abrir o mar. Deus faz qualquer coisa, porque para Ele tudo é possível. E se Ele tem propósito com você, nada vai impedir Ele de mover a eternidade para alcançar a tua vida. Absolutamente nada. O faraó teve o sonho, chamou os seus sábios, disse, sonhei isso daqui, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, as magras comiam as gordas, depois 7 espigas mirradas e outras 7 espigas cheias, as mirradas comiam as cheias. O que é isso? Ninguém sabia dizer o que era aquilo. Mas lá na cadeia, na penitenciária, tinha um que sonhava e que interpretava sonho. Ora, Deus ia trazer uma fome só para tirar José da cadeia. Ele estava mexendo com o clima, com a natureza, só para favorecer José e mostrar para José que os sonhos de Deus jamais serão frustrados. Não importa o que Deus tenha que fazer, Ele o fará para cumprir na tua vida. Aí o copeiro, que estava lá diante do trono, disse, olha, eu conheço um rapaz, está preso, está lá na cadeia. Pode se confiar num preso? Tem um presidiário lá, pijaminha listado, né? Parece a camisa do Corinthians.
Está lá, aprisionado. Essa saiu por conta, viu, irmão? Mas fica pelo menos uma oferta. Está lá. E a gente sonhou um dia lá na cadeia também. Eu ia dizer Palmeiras, porque todo palmeirense sonha ser campeão do mundo, né? Mas deixa quieto. Está lá ele. Ele interpretou o meu sonho e deu certo. Aí Faraó diz, traz esse menino aqui. Traz esse menino aqui. A coisa mudou. O comandante da cadeia já chegou. José, quem é José aqui? Ele é conhecido lá porque tudo prosperava na mão dele. Faraó mandou te chamar, toma um banho, corta esse cabeleira sua, faça a sua barba. Se fosse uns que estão aqui hoje, já não ia ser atendido. Faça a tua barba, porque o Faraó mandou te chamar. O que ele quer comigo? Não sei, mandou te chamar. José disse, estou lascado. Se eu só venho colecionando problemas e dificuldades desde quando eu saí daquele poço, certeza que o Faraó vai me mandar matar. Alguma coisa aquele copeiro deve ter falado mal de mim lá. Trouxeram José. E José chega diante do trono. Quando que um escravo poderia chegar diante do trono de Faraó? Nunca! Mas José tinha sonhos. José sabia fazer o que ninguém no Egito sabia fazer, que era interpretar sonhos. E o Faraó olhou para José e disse, olha, eu ouvi falar de você, olha, o nome de José, onde foi parar? Lá diante do trono, e ele está na cadeia, mas o nome dele está cogitado. Você está na prova, mas o teu nome está sendo falado. Alguém está levando o teu nome, alguém está falando de ti. Você está na luta, mas alguém está lutando por você, batalhando por você. O anjo do Senhor que acampa ao derredor de você está falando de você lá aonde você não pode chegar. José não podia sair da cadeia, mas Deus podia, e ele estava livre. Você disse, eu não vou sair daqui, e Deus já está trabalhando para tirar você. Eu não vou sair dessa, mas Deus já está trabalhando para tirar você dessa. Ah, nada acontece de novo comigo, mas Deus já está trabalhando, porque coisas novas vêm em direção à tua vida. A surpresa de José, quando chegou a notícia, levaram ele diante do trono. O Faraó olha para ele, diz, rapaz, eu ouvi falar de você. E ele disse, tenho certeza que foi Potifar e aquela mulher maldita que falou mal de mim aqui, eles me trouxeram aqui só para me matar. Porque se você vai vivendo só experiências que você não gosta, quando te chama para qualquer outra coisa, você diz, você é certeza que coisa pior vai acontecer. Se você está acostumado a comer só ovo frito, e te convidaram para um churrasco, você vai dizer, colocaram veneno na carne, eu tenho certeza. José chegou. Disse, olha, eu ouvi dizer que quando você escuta sonho, você interpreta. José já começou a se sentir à vontade, né? Porque você quer ver um crente se sentir à vontade, é ele ser chamado para fazer aquilo que ele mais sabe fazer. Ele disse, não, isso não está em mim, isso é Deus que... Ele disse, olha, eu tive um sonho, aliás, tive 2 sonhos. Primeiro sonho, eu sonhei que 7 vacas gordas estavam pastando, mas subiram 7 vacas magras, que era só couro e osso, comeram as 7 vacas gordas e continuaram magras. E depois eu acordei, fui no banheiro, tal, né, porque nessa idade sempre o pessoal vai 3 vezes no banheiro.
voltei a dormir e sonhei de novo. Aí eram 7 espigas cheias e outras 7 espigas mirradas e feias. E essas 7 espigas mirradas comiam as 7 espigas cheias. Aí José disse: olha, o sonho que o senhor teve é um só. É um só. 7 espigas bonitas e 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. 7 espigas mirradas e 7 vacas magras são 7 anos de fome. O que Deus está revelando a Faraó, e ele tem pressa, repetiu o sonho 2 vezes, é para dizer que a fome virá sobre a terra do Egito. Agora, ó Faraó, escuta o meu conselho. Procure um sujeito entendido, sábio, e coloque ele sobre toda a terra do Egito, para que nos 7 anos de fartura ele possa recolher nos celeiros toda a abundância da fartura, para que quando vier os 7 anos de pobreza, de fome, então a terra não sofra demasiado. O Faraó olhou para ele: gostei de você, Zé. Já que Deus te revelou tudo isso, você é o cara. Olhou para todos os seus oficiais que ali estavam, e eu tenho certeza que o que tinha mais lá é gente formada. Anel que andava até meio pendido assim. Anel disso, anel daquilo outro, e diploma de todas as coisas. E o Zezinho saindo lá da penitenciária. E ele disse para os seus grandiosos do seu trono: a gente vai encontrar alguém melhor do que esse menino? Que tem o Espírito de Deus? Se Deus te revelou tudo isso, você é o cara. É você. Você pode dar uma olhada na cara do José agora? Segurou a respiração. Falou para o camarada que levou ele: me belisca, me belisca, me belisca, me belisca, me belisca. Será que eu não estou dormindo demais aqui na prisão? Me belisca. Não, José, você está diante do Faraó, e o Faraó está dizendo que você será o governador da maior potência. Aí José disse: bendito poço, ô poço abençoado, ô poço querido. Se no trajeto da tua história não tem um poço, fique tranquilo, Deus sabe como cavar. Se teve um poço ou tem um poço, é porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, aleluia. Deus está trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, trabalhando. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles quem nele espera. Deus está trabalhando. O trabalhar de Deus é no silêncio, mas Ele está trabalhando. Tem um poço, pastor, tem um problema, pastor, vou voltar, não aguento. Aguenta, porque ainda você vai agradecer a Deus por este poço. Você vai agradecer a Deus por este poço. Aleluia. Você vai ter motivo para louvar a Deus. Aí perguntaram: quem é esse rapaz? Ele veio do poço. Veio do poço? É do poço. Chegou aqui, compraram ele. Potifar também comprou. Teve um problema na casa de Potifar. Agora o camarada é governador. E nós que estamos aqui há tanto tempo? Não, nós estamos aqui para aplaudir, porque o Faraó disse que o camarada é o governador. Quem vai dizer contra? Quem é doido de dizer ele não serve? Quem é doido de dizer contrariar a ordem do Faraó? Aqueles que assistiam o trono tinham visto muitos perderem o pescoço ali, morrerem ali.
por uma ordem dada por Faraó, e eles não cumprirem. Se o Faraó falou, ninguém discute. Mas quem falou primeiro não foi Faraó. Quem falou primeiro estava acima de Faraó. O compromisso com a tua vida não é Faraó. Faraó é apenas o meio. O compromisso com a tua vida é o teu Deus. Levante em alto a tua mão. É o teu Deus. É o teu Deus. É o teu Deus. Com Ele está o compromisso. E aí perguntaram para José: José, como é que começou a sua subida? Ele disse: no poço. No poço. Pode ter um trem desse, irmãos? Toda vez que eu leio essa história, eu fico abismado de ver como Deus trabalha. E Ele continua trabalhando da mesma forma.